Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, mais um dia que Deus nos concede e estarmos de pé. Amém? Esta noite eu fico sempre refletindo, meditando na palavra do Senhor, e vivemos uma verdade. Quando a palavra de Deus nos diz que haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde muitos não suportam mais a sã doutrina, por terem comichões nos ouvidos, já amontoarão para si mesmo, escolheram para si mesmo o que eles querem ouvir, quem eles querem receber. Faço parte de um ministério das Assembleias de Deus Tempo Central no Ceará. Mas hoje o povo estão desprezando a palavra. E não se assombre que eu vou lhe dizer. Estão enjeitando a palavra. Nós sabemos quem é salvo, o verdadeiro. Ele tanto se procura se santificar, tem uma conduta boa e preserva os bons costumes. Sabemos discernir o que é doutrina e sabemos discernir o que é costumes, usos e costumes. Mas, meus irmãos, o crente que é salvo, liberto, regenerado, ele ou ela não vai andar seminu, meus irmãos. Esse negócio de andar com as vestimentas do tamanho de uma calcinha e só com um blusão de fora, isso não é bom, não é louvável, porque a mulher da igreja que faz isso, ela vai despertar os desejos dos homens, principalmente os ímpios, os de fora. Não vai respeitá-la. Amém, meus irmãos? A mulher tem que se vestir com pudor, principalmente as da casa do Senhor. Amém? Do mesmo jeito, homem. O que tem de homem hoje se parecendo mais com um homossexual, rapaz. Em cima do púlpito. Agora aderiram a calças super apertadas.
Rapaz, isso é feio. Eu, particularmente, uma calça dessa aí que acocha demais, principalmente mostrando a parte da bunda do homem, isso é uma vergonha. Homens afeminados. Mas vamos pra frente. Hoje, quando nós pregamos contra isso aí, meus irmãos, santidade, abandone a vida de prostituição, de adultério, o pessoal fica com raiva. E quando eles ficam com raiva, ficam fazendo discórdia entre os irmãos. Porque eu sei que sempre tem os que vão cobrar santidade, vai ter palavra, como vai ter aqueles bestas que ficam passando a mão por cima, com falsas palavras, palavrinhas fáceis, para agradar o ego das pessoas. Eu sei que tem. Como tem também os que pregam a verdade, assim como eu tento, como muitos tentam. Você tendo vida, dê testemunho, pregue a palavra, tente viver a palavra. Porque eu digo tento, porque não é fácil, mas temos que tentar. Aí faz a divisão no meio do templo. Faz igual aquela passagem de Paulo. Ah, porque eu sou de Paulo. Ah, porque eu sou de Apolo. Ah, porque eu sou de Cefas. Está Cristo dividido? É uma vergonha. Alguns irmãos aqui mais antigos na fé viraram religiosos, se acostumaram de ir para a igreja com a Bíblia debaixo do sovaco. Chama para dar uma doutrina, não tem doutrina para dar. Chama para dar uma palavra, não tem uma palavra para dar. Se acostumaram só naquela saudação. Aí diga, meus irmãos, a paz do Senhor. Os tempos estão mudados. Naquele tempo, quando a gente era assim, 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 aí fica só na parte da história. E por que não continuou, rapaz? É uma canseira espiritual. E acha porque vai para cima de um monte, perder só a noite de sono e não vigia, não se alimenta em casa da palavra, não se preocupa em dar uma doutrina, não se preocupa em dar uma pregação, explanar um versículo, entender o seu texto, o seu contexto. Isso eles não querem. Dirigente, meus irmãos, dirigentes. Eu vi um dirigente de uma congregação dizer que para ele aquela passagem que Paulo diz que tem que ter culto e tem que ter decência e ordem no culto com os que falam em línguas estranhas, ele me disse, preste atenção, ele me disse assim, eu me faço que essa passagem de Paulo não existe. Vai que ele não tinha muita experiência no tempo. É uma vergonha um presbítero dirigindo a igreja. Por quê? Crente menino, velho na fé, quase 60 anos de idade, mas sem nenhum conteúdo bíblico. Eu fico imaginando como é que está. Opa, errei, imaginando não. Eu fico pensando a mesma coisa de imaginar. Com os apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, que deram a sua vida, perderam a sua vida pela palavra. E hoje os homens enjeitando. Aí também eu penso, mas será que o pastor do campo, Deus não incomoda este homem para tirar um dirigente desse que está diante de uma congregação
3, 4 anos matando a igreja só com hino. Louvor. E não tem zelo, cuidado com a casa do Senhor. É um desmantelo total na igreja. Mas ainda vai ter gente que vai dizer, não, o irmão está olhando o homem, tem que olhar para Jesus. E não vai ter que preservar o que nós temos ganhado, não. A palavra, zelo pela palavra, doutrina. E quando Pedro chega para Jesus, mestre, tu não plantaste somente o trigo? O que é que o joio está fazendo aí? Quer dizer que Jesus era para ter repreendido Pedro. Pedro, não olha para o joio não, olha somente para o trigo. Está errado, Pedro. Não, Pedro fez questão de mostrar, mestre, aí o joio, ó. Vamos arrancar agora. Era como se Jesus fosse parafrasear com Pedro. Não, Pedro, tenha calma. Vai chegar um momento que ele vai ser arrancado. Mas deixa aí. Então, meus irmãos, já se aproxima. Peço aí os comentários construtivos aí dos meus amados irmãos. Como é que está aí as congregações aí, os falsos líderes? Mas da minha parte eu congrego. Amém? A paz do Senhor, ótimo dia. Deus te abençoe com ricas bênçãos no céu. Bela, muito bela esperança. Eles recebem força e só se encontram ali. Os que procuram chegar ante o regaço se